Bom dia, pessoal. Tudo bem, gente? Estão felizes hoje, né? Ansiosos, né? Para o assunto de hoje. Tá, sim, então vamos começar a aula de hoje, né? Muita gente me perguntou da aula de hoje, falando, professor, hoje vai começar a integral finalmente? E a resposta é que sim, hoje finalmente nós vamos estudar integral, né? Eu sei que estava todo mundo empolgado, todo mundo ansioso para, afinal, o que é essa integral? Então vamos ver. Vamos começar hoje. Tá aqui, ó. Então, o assunto de hoje é integral de Riemann. Bom, eu falo integral de Riemann porque existem outros tipos de integrais também, outras definições que também você pode chamar de integral. Mas aqui no nosso curso, aqui no nosso curso de cálculo 1, a gente só vai ver integral de Riemann e apenas na reta, de funções de uma única variável. Lá em cálculo 2 você vai integrar em 2, 3 variáveis, vai calcular volume, casca cilíndrica, casca cilíndrica aqui, né? Mas lá você vai calcular pela esfera, coordenadas esféricas, você vai ver lá, tem muita coisa para você aprender ainda. Mas vamos começar. Bom, a integral de Riemann, como motivação, né, de onde vem a integral de Riemann? Uma das formas de motivar o aluno a estudar a integral de Riemann é o problema da área. Eu não sei se vocês lembram, né, até porque faz um tempinho aí, mas na nossa primeira aula, né, depois que teve a apresentação lá da professora, aquele seminário, nossa primeira aula eu apresentei alguns problemas para vocês. E um desses problemas foi o problema da área. Então, para quem não lembra, vamos relembrar agora, né? Olha só. Começa assim o problema. Como calcular a área da região limitada pela função y igual a 4, o eixo x e as retas x igual a 0 e x igual a 5? Tá? Então, vamos lá. O que ele quer aí? Ó, a integral não é só calcular a área. O problema da área é uma forma de motivar você a estudar a integral. A gente vai ver por quê. Então, ó, a gente quer calcular a área dessa região aqui. A função é y igual a 4, então isso é uma função constante, né? Então, vai ser uma reta aqui, horizontal, paralela ao eixo x. 4. O eixo x e as retas x igual a 0 e x igual a 5. Tá, então vamos aqui para o desenho. Olha lá, você tem aqui no eixo x, y, você tem a sua função y igual a 4. A função y igual a 4 é uma função constante, está aqui. É uma reta paralela ao eixo x. Aí ele quer saber qual é a área entre essa reta, o eixo x e a reta x igual a 0 e x igual a 5. Qual é a reta x igual a 0? É uma reta vertical, né, aqui no 0. Então, bem aqui, ó, essa aqui seria a reta x igual a 0. Seria o eixo y, na verdade, né? Quem seria a reta x igual a 5? Você marcaria o 5 aqui. E a reta x igual a 5 seria essa reta vertical aqui. Tá? Então, a área que ele quer encontrar é essa área bem aqui, ó. Que eu vou chamar de área 1. Aí eu pergunto para vocês, você conseguiria calcular para mim essa área aqui? Facilmente, né? Isso é um retângulo. Como é que você calcula retângulo? A área da base vezes a altura. Quem é a base desse retângulo? É o 5, né? Porque aqui é 0. Ó. Aqui é 0, aqui é 5. Então, daqui para cá, o comprimento é 5. Quanto é a altura desse meu retângulo? 4, porque daqui para cá, aqui é 0, aqui é 4, o comprimento daqui para cá é 4. Então, ó, essa área 1 aí, você consegue achar ela facilmente. Ela vai ser 5, que é a área da base, vezes 4. Isso aqui vai dar 20. Eu coloquei unidade de área. Então, deu 20, acabou. Consegui calcular a área para essa minha função aqui. Aí tá, agora vamos avançar, né? Então, para essa função, eu consegui calcular a área sem nenhum problema. Ó, tá aqui. Essa é a figura lá que a gente já desenhou. E agora? O segundo problema. Como calcular a área da região limitada pela função y igual a x, o eixo x e as retas x igual a 0 e x igual a 2. Então, vamos calcular de novo, né? Para essa nova função aí. Então, a minha nova função é a função y igual a x. Essa função é a minha função identidade, a gente já cansou de ver ela aqui no nosso curso, né? Então, ela é uma reta cortando 0, coeficiente angular é 1. Então, essa aqui, ó, é a minha função y é igual a x, que é a minha função identidade. Essa função aqui, né? Aí ele quer saber qual é a área entre esta função, o eixo x e as retas verticais x igual a 0 e x igual a 2. Então, vamos lá. Onde é que está a reta x igual a 0? É essa reta aqui, que é o meu eixo y, né? Onde é que está a reta x igual a 2? Sei lá, digamos que o 2 está bem aqui. Então, a reta x igual a 2 é essa reta vertical aqui, ó. Então, a área que ele quer encontrar agora é essa área bem aqui.
que eu vou chamar de área 2. Lembrando que essa função aqui é a função y igual a x. Pessoal, e agora? Eu consigo calcular essa área aí, que eu chamei de área 2? Sim ou não? Consigo também, porque isso é um triângulo, né? Então, como é a área do triângulo? A área da base vezes a altura dividido por 2. É só essa a área do triângulo. Beleza. Qual é a base do meu triângulo aqui? É 2, né? Daqui para cá, isso aqui é 0, aqui é 2, então daqui para cá é 2. Então, olha só. A minha área 2 vai ser 2, que era da base. Só que quanto é a minha altura? Quanto é daqui para cá? É 2 também. Por que é 2? Porque a minha função é y igual a x. Se a minha função é y igual a x, ó, então quando x é 2, eu vou projetar aqui, ó, para x igual a 2, o y vai ser 2. Então, daqui, esse ponto aqui é 2 em y. Né? Então, daqui para cá é 2, e aqui vai ter 2 vezes 2, dividido por 2. Esse 2 aqui vem da fórmula mesmo da área do triângulo. Então, isso aqui vai dar 2, unidade de área. Então, a área para essa figura aqui deu 2. Então, por enquanto, está tudo muito fácil, né? Então, ó, isso aqui, lá era um retângulo, aqui é um triângulo. Se eu pedisse para a mesma função, só que em vez de 0 a 2, se eu pedisse, sei lá, de 3 até 4, ou seja, seria essa área bem aqui, ó. Só que essa área aqui seria um trapézio. Trapézio você também sabe calcular a área, né? Seria a base menor, se aqui fosse 3, né? E aqui fosse 4, então aqui seria a base menor, que é 3, mais base maior, que é 4, dividido por 2, vezes a altura é daqui para cá, que é 1. Então, você consegue, né, para essa situação, você consegue encontrar alguma figura geométrica que você saiba calcular a área, e aí, sem problema, você vai obter quanto é que vale essa região aqui em metros quadrados, centímetro quadrado, depende do que você está trabalhando. Tá, só que olha só, basta dificultar um pouquinho para que eu não saiba mais calcular a área. Como assim um pouquinho? Pega a função x². A função x² é uma função que você dirá, essa função é muito complexa para mim. Não, a função x² é muito simples, né? Você sabe desenhar, sabe plotar o gráfico dela, sabe trabalhar com ela. Então, olha só, se eu pedisse aqui a função x², aí o gráfico dela, você já sabe que é uma parábola com cavidade para cima, toca aqui na origem, né? E sobe. Aí se eu pedisse para você, olha, qual é a área que vai de x igual a 0 até x igual a 1? Digamos que aqui é o meu 1. Deixa eu traçar aqui as retas verticais. X igual a 0, x igual a 1. Então, a minha área seria essa daqui, ó. Só que isso aqui é uma curva, né? Deixa eu fazer direito aqui para a gente não se confundir. Ó, então, agora, a área que eu quero encontrar é a área que está abaixo da minha curva, sendo que essa curva aqui é a minha função x². Então, é essa área que eu quero achar. Eu vou chamar de área A. Tá, agora eu pergunto para vocês, dá para calcular essa área aí, só com o que você aprendeu no ensino médio, só com geometria plana e tudo mais? Agora já complicou. Por que complicou? Porque isso aqui não é um retângulo, obviamente, isso aqui não é um quadrado, isso daqui não é um triângulo, né? Isso daqui não é um trapézio, isso aqui não é uma figura geométrica que você está acostumado, que você sabe a área, né? E agora, como é que eu vou fazer para calcular essa área aqui? Isso para a função x², imagine x³ mais x² menos 1, sei lá. Para qualquer função, será que eu sempre vou ter que achar uma área de uma figura geométrica, de uma figura plana? Não. É aqui que a gente começa a estudar integral. Então, a minha integral, ela não serve só para calcular a área, tá, gente? A integral serve para muitas outras coisas. Porém, uma das motivações para você estudar integral é calcular a área. Áreas que estão abaixo das curvas, né? Por exemplo, eu quero calcular essa área aqui. Consigo calcular? Consigo, sem nenhuma dificuldade. Por exemplo, essa área aí, para quem já sabe integral, já sabe que essa área aí é exatamente 1/3. Tá? 1/3, acabou. De cabeça você consegue calcular. Mas para isso você tem que ter todo o conhecimento de integral. Tá. Então, qual vai ser a nossa estratégia para calcular essa área aqui? Eu vou fazer uma partição. O que é uma partição? É quando você pega um domínio aqui, ó. Qual é o intervalo que eu estou considerando para essa área aqui? É de 0 a 1. Então, eu vou pegar esse meu intervalo aqui, ó, em x, e eu vou partir ele, digamos, eu vou fazer uma divisão nele aqui. Eu vou colocar ele em subintervalos. É isso que eu vou fazer. Aí eu posso subdividir ele
em 2 subintervalos, em 3, em 4, em 5, em 6, quantos eu quiser. Eu vou subdividir ele agora em 3 subintervalos. Como é que ele vai ficar? Deixa eu desenhar aqui do lado. Daqui a pouco eu vou mostrar no GeoGebra para vocês, tá? Para ficar bem melhor assim. Sabe que meus desenhos nem sempre são didáticos, né? Então, ó, eu só peguei o pedaço que interessa da minha função, tá? Mas a função é a função x². Se fosse tracejar aqui, ó, ela continua. Eu quero essa área daqui, ó. Essa área aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse meu intervalo aqui em 3. Então, vai ficar daqui para cá vai ficar um, daqui para cá vai ficar outro. Daqui para cá e daqui para cá. Olha, não necessariamente, eu tenho que dividir em subintervalos iguais. Não necessariamente. Eu poderia pegar um subintervalo daqui para cá, o outro daqui para cá e o outro daqui para cá. Não tem nenhum problema. Eu posso subdividir como eu quiser, desde que eu divida em subintervalinhos, tá? Então tá, então eu dividi esse subintervalo, esse e esse. Então perceba que eu tenho 1, 2, 3. Em cada subintervalo, vamos dar nomes aqui, ó. Esse daqui eu vou chamar de x0. Então esse daqui eu vou chamar de x1, esse daqui eu vou chamar de x2 e esse daqui eu vou chamar de x3. Óbvio que o x0 eu sei quanto ele vai, né? Ele vai de 0, porque ele está aqui no canto esquerdo. E o x3 eu sei que vale 1, porque ele está aqui no canto direito. Aí o x1 está entre 0 e 1, o x2 está entre 0 e 1, obviamente. Tá? Então, olha só, em cada subintervalo, eu vou eleger um número desse subintervalo. Sei lá, por exemplo, digamos que x1 é igual a 1/3. Então, daqui eu tenho de 0 a 1/3. Eu vou escolher qualquer número entre 0 e 1/3. Inclusive, eu posso escolher o 0 e posso escolher 1/3. Eu posso escolher qualquer número desse subintervalo, até os extremos desse subintervalo. Então, sei lá, digamos que eu escolho, eu vou eleger, por exemplo, esse número aqui. Esse aqui. Vou chamar de lambda 1, mas depois a gente vai para a anotação. Por que eu vou eleger um pedaço desse intervalo aqui? Porque eu quero usar a imagem desse número que eu escolhi. Tá? Então, por exemplo, se eu, nesse subintervalo aqui, eu escolhi esse cara aqui, eu vou usar a imagem dele. Qual é a imagem dele? Ora, a imagem dele é essa projeção que está bem aqui, né? Essa daqui é a imagem desse cara aqui. Agora, para esse outro subintervalo aqui, eu vou eleger um outro cara dentro dele. Eu posso escolher os extremos, não tem problema. Então, aqui, por exemplo, sei lá, pode escolher qualquer um. Eu vou escolher esse daqui, esse aqui. Então, já que eu escolhi esse, eu vou usar a imagem dele, ó. Então, a imagem dele está bem aqui. Tá? E, por último, nesse último subintervalo aqui, eu também vou escolher qualquer um desse subintervalo. Eu vou escolher, digamos, o que está no meio termo dele, ó. Vou escolher esse cara aqui. Então, eu fiquei com essa imagem aqui. Tá? Então, primeira estratégia, eu vou dividir o meu intervalo em subintervalo, fazer uma partição que a gente chama. Segunda estratégia, em cada subintervalo, eu vou escolher um x para mim. Alguém que está lá dentro desse subintervalo e vou usar a imagem dele. Eu vou usar a imagem dele para quê? Para formar retângulo. Então, olha só, em cada subintervalo, eu vou formar um retângulo, onde a base do meu retângulo vai ser o comprimento, ó, de x0 a x1. Essa vai ser a base desse retângulo. A base desse vai ser de x1 a x2. E a base desse vai ser de x2 a x3. Então, a base do meu retângulo vai ser justamente aqui a partição no meu eixo x. E quem vai ser a altura do meu retângulo? A altura do meu retângulo vai ser a imagem daquele que eu escolhi em cada subintervalo. Então, por exemplo, nesse subintervalo aqui, eu escolhi esse cara bem aqui, ó. A imagem dele está bem aqui. Então, ela que vai ser a altura do meu retângulo. Então, como é que vai ficar o meu retângulo? Vai ficar assim, ó. Ó, esse é o meu retângulo. A base dele é de x0 a x1. A altura dele é a imagem do cara que eu escolhi aqui nesse subintervalo. Então, formei um retângulo. Vou achurar aqui o meu retângulo. Ó. Agora, de x1 a x2, quem foi que eu escolhi? Foi esse cara bem aqui, ó. A imagem dele está bem aqui. Então, eu vou formar um retângulo com essa base e com essa imagem. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Aí eu vou achurar aqui, ó. Então, esse aqui é meu retângulo 1, esse aqui é meu retângulo 2. E, por último, ó, eu escolhi esse cara aqui nesse intervalo, né? Então, a imagem dele vai ser a altura do meu retângulo. Então, eu vou formar um retângulo assim, ó. Então, esse daqui vai ser o meu retângulo. Então, ó,
eu obtive um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Olha, eu não sei calcular a área de uma curva de x², mas eu sei calcular a área de retângulo, né? Então eu vou somar a área desses retângulos. Então, eu vou somar a área desse, mais a área desse, mais a área desse. Ok? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar área 1 mais área 2 mais área 3. Área 1 daqui, área 2 daqui, área 3 daqui. Beleza. Quem é a área 1? Tudo é retângulo, né? Então, era da base vezes a altura. Então, quem é a base dele? É isso daqui. Só que isso aqui eu vou chamar de ΔX, para ficar mais fácil. Então, vai ser a área da base, que é ΔX1, vezes a altura. Só que quem é a altura dele? É a imagem desse cara aqui que eu escolhi. Só que eu vou ter que dar o nome para ele, né? Eu vou chamar esse cara que eu escolhi de lambda1. Tá? Então, lambda1 foi o cara que eu escolhi no primeiro subintervalo para ser a imagem, para ser a altura do meu retângulo. Então, a área dele vai ser lambda1, desculpa, f de lambda1, porque é a imagem de lambda1, vezes ΔX1. Essa é a altura do meu retângulo 1. Eu vou somar com a altura, com a área do meu retângulo 2. Que área do meu retângulo 2? É ΔX2, né? O que seria ΔX? x2 menos x1, mas eu vou colocar aqui só ΔX. ΔX2 vezes a altura do retângulo. A altura é a imagem do que eu escolhi aqui. Eu vou chamar o que eu escolhi de lambda2. Então, vai ser f do lambda2. E aqui eu vou somar a mesma coisa com f de lambda3 vezes ΔX3. Quando eu faço a soma, isso mais isso mais isso, eu vou obter a área desse retângulo mais desse mais desse. Essa é a minha estratégia. Tá, agora vamos lá. Eu pergunto para vocês, se eu somar esses 3 retângulos, vai dar a área que eu quero? Sim ou não? Qual é a área que eu quero? Essa área bem aqui, ó, que está aqui embaixo. Então, se eu somar isso mais isso, vai dar a área que eu quero? Não. Não vai dar a área que eu quero. Tá? Porém, eu posso dizer que a área da soma desses retângulos aqui, se eu somar a área desse mais esse mais esse, eu posso dizer que ela é uma aproximação da área que eu quero? Posso. Ah, professor, mas é uma aproximação muito ruim. Não, tudo bem. Mas é uma aproximação, não deixa de ser uma aproximação. Né? Beleza, então perceba que aqui eu não calculei a minha área exata, mas eu calculei uma aproximação para ela. Agora, tem como eu melhorar essa minha aproximação? Tem. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar, melhorar minha partição, posso refinar minha malha, como a gente fala às vezes, né? Então, eu posso subdividir isso aqui em mais subintervalos. Em vez de usar 3 subintervalos, eu uso 5, 10 subintervalos, 15. Quanto mais subintervalos eu uso, o que será que vai acontecer para uma função como essa daí? Então, vamos ver no GeoGebra, né? Para a gente não perder muito tempo, que fica mais didático. Então, olha só, eu vou entrar aqui no Moodle. Eu acho que eu fiz isso uma vez só aqui na sala, né? Mas é importante eu ensinar de novo para vocês. Está aqui a plataforma Moodle. Né? Ó, inclusive, está bem aqui, requerimento de notas para fazer segunda chamada, tá? Requerimento. Aí tá, aí você vem aqui, ó. Cadê? Material complementar. Aperta aqui. GeoGebra, ó, tem muita coisa legal aqui, ó. Aí você vai, ó, tanta coisa que vocês não viram aqui, ó, quem não viu, quem já viu tá ótimo, né? Mas quem não viu, ó, aqui, ó, teste da reta vertical, tem vários assuntos aqui. Aí tá, aí vamos passar aqui para o que a gente quer, que é o assunto de hoje. Cadê, ó? Somas de rima. Você já vai entender por que esse nome é soma de rima. Deixa eu só carregar aqui. Ó, ele vai carregar uma função e ele vai te dar uma área que a gente quer calcular, tá? Ó, já está carregando, está aqui. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Aqui é a área que eu quero calcular, é essa área que está aqui, ó, que está escura. A minha função é essa função aqui, ó, t menos 1 ao quadrado sobre 2 mais 1. Aqui ele está me dizendo, ó, que a área exata dessa função aqui é 7,5. Tá, mas digamos que você não sabe a área exata, você quer calcular ela. O que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui em subintervalos. Bem aqui em cima, ó, esse n igual a 7 é o número de subintervalos que eu estou usando. Então, digamos que eu use só 3 subintervalos, que é como eu estou usando. Aqui, ó, os meus pontos de cada subintervalo que eu vou pegar é o ponto médio de cada subintervalo. Ó. Quando eu clico aqui, ó, acontece isso daqui. Para esse caso aqui, gente, eu estou considerando
que o ΔX, ou seja, o meu ΔX de cada subintervalo é igual. Tá? Então, eu estou subdividindo em intervalos de mesmo comprimento ΔX. Eu não precisaria fazer isso, mas eu estou usando só porque fica mais fácil na hora de programar e tudo mais. Então, estou considerando ó, que é o mesmo subintervalo. Então, daqui para cá, ó, veja que o comprimento, a base é 1, daqui para cá é 1 e daqui para cá também é 1. Tá? E em cada subintervalo eu estou pegando o ponto médio. Ó. Então, de 1 até 2, eu estou pegando o ponto 1,5. A imagem de 1,5 para essa minha função aqui é justamente a altura do meu retângulo. Aí para cá, ó, eu estou pegando 2,5. A imagem dele é a altura do meu retângulo. E para cá eu estou pegando 3,5. Eu poderia pegar, se eu quiser, como eu falei, eu posso pegar os extremos também. Então, eu posso pegar o ponto lado direito. Ó. Então, ficaria assim. Ó. Nesse subintervalo de 1 até 2, o que eu estou pegando? Estou pegando o valor maior, que é 2. A imagem dele vai ser a altura do meu retângulo. Nesse subintervalo aqui, eu estou pegando o maior valor, que é 3. Aí forma esse retângulo aqui. E aqui eu estou pegando 4. Ó, perceba que é diferente do quando eu pego o ponto médio. O ponto médio fica assim. E eu poderia pegar também, se eu quisesse, né? Ó, o menor ponto do meu subintervalo. Ó. Então aqui eu estou pegando 1, a altura vai ser assim. Aqui eu estou pegando 2, a altura vai ser assim. Aqui eu estou pegando 3, a altura vai ser assim. Tá? Então eu posso pegar qualquer ponto do meu subintervalo. Mas a questão é, quanto maior for o número de subintervalos, ó, aqui eu vou aumentar para 4. O que está em vermelho é o que eu quero achar de área? É a área que está escura? Ainda não. Ó. Mas se eu aumentar isso aqui para 5, para 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó, 15, 16, ó, está melhorando a minha aproximação, né? Se eu aumentar aqui, ó, qual é o máximo daqui? Ó, 25. Ó, já está bem, ainda não é a área que eu quero, mas está bem próximo. Perceba isso. Ora, então, quanto maior for o meu n, mais próximo fica da área que eu quero achar, e se o n tender para infinito, o que vai acontecer? Se o n tender para infinito, a minha área aproximada vai tender para a área exata que eu quero. Perceba que essa aproximação aqui vale, ó, tanto quanto eu pego o ponto médio. Agora vamos pegar aqui só o ponto esquerdo, né? Agora vamos pegar o ponto médio. Ó, se eu pegar só o ponto médio aqui e aumentar o subintervalo, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Eu vou me aproximar da área exata. E se eu pegar também os pontos direitos, ó, também vou me aproximar da área exata. Ah, uma coisa interessante, ó. Se eu pego só o ponto da direita, se eu pego só o maior valor de cada subintervalo, perceba que a área que eu encontro aqui é maior do que a área que eu quero. Ó, perceba que se eu somar esse retângulo mais esse, a área que eu encontro é uma área maior do que a área que eu quero. E se eu pegar só os pontos menores, ó, a área que eu encontro é menor do que a área que eu quero. Né? Mas ainda assim, ó, se eu pegar esses dois e tender para o infinito, os dois ó, vão tender para justamente a área que eu quero achar. Se eu pegar o ponto médio, é a mesma coisa. Ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui na malha, quando eu refinar a minha malha e tender para infinito, lógico, se a minha função for integrável, né, então a minha área aproximada vai convergir para a minha área exata. Está dando para entender o raciocínio? Como é que a gente calcula? Beleza, isso aqui já sabe, né? Isso aqui na sua casa, você vai brincar com isso daqui. Ó. Você pode escolher a função que você quer aqui. Aqui é o intervalo que você quer e escolher quais pontos você vai escolher aqui para lá na hora da sua partição. Então tá, gente, vamos voltar para cá. Ó, então a área que eu quero achar, desculpa, a área que eu quero achar é essa área aqui. É do x² de 0 até 1, que é a minha área verde, que eu já desenhei, que a gente já olhou, né? Ainda que foi outra função, mas o raciocínio é o mesmo. Então aqui, ó, a gente vai adotar a seguinte estratégia. A gente vai subdividir em intervalos, né? Nesse caso aqui, eu vou subdividir em intervalos iguais. Eu vou dividir em 4 subintervalos. Então, cada subintervalo vai ter 1/4 de comprimento. E a gente vai construir ó, 4 retângulos. Nesse caso aqui, em cada subintervalo, eu estou pegando o menor valor. Então, entre 0 e 1/4, o menor valor é 0. A imagem de 0 aqui é 0. Então, aqui perceba que não ficou nenhum retângulo. Ó. De 1/4 até 1/2, o menor valor é 1/4. Então, eu peguei a altura dele para ser, a imagem dele para ser a minha altura. E assim por diante. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar 1/4 vezes a altura do meu retângulo. Só que a primeira altura é 0. Ó, porque a imagem aqui é 0. Para esse meu segundo subintervalo, eu vou pegar o ΔX, que é 1/2, e multiplicar pela altura dele. Só que a altura dele é 1/4 ao quadrado.
porque a minha função é x². Então, a imagem em 1/4 é 1/4². Para o meu terceiro retângulo, o ΔX ainda vai ser 1/4, e a altura dele vai ser a imagem de 1/2, só que a imagem da função x². Então, vai ficar 1/4 vezes meio ao quadrado. E, por último, nesse meu último subintervalo aqui, o ponto que eu escolhi foi 3/4. Então, eu pego a imagem de 3/4, que é 3/4 ao quadrado, e multiplico por ΔX, que é 1/4. Quando eu faço essa soma aqui, ó, a minha área aproximada vai ser 7/32, que é 0,21875. Só que, obviamente, que essa área que eu encontrei não é ainda a área que eu quero achar. Só que bem aqui, ó, quanto mais eu refinar, quanto melhor for a minha partição, mais subintervalos eu tiver, mais eu vou me aproximar da área que eu quero. Então, bem aqui, ó, eu tenho uma tabelinha para a gente ver aqui, ó. Se para esse caso aqui, ó, se eu tiver 10 subintervalos, a minha área aproximada vai ser 0,285. Se eu tiver 20 subintervalos, a minha área vai ser isso daqui, ó. Se eu tiver 30, vai ser isso daqui. Se eu tiver 50, vai ser isso daqui. Se eu tiver 100, vai ser isso daqui. E se eu tiver 1000, vai ser isso daqui, ó. Então, se eu fosse chutar um valor, gente, se eu fosse chutar um valor para a minha área exata, que valor eu chutaria? Olha, eu chutaria 1/3. Por que 1/3? Porque quanto mais subintervalos eu coloco aqui, ó, o valor da minha área aproximada se aproxima de 0,333, que é 1/3. Então, pela tabela, eu posso supor que a minha área exata vai ser 1/3. Só que, claro que eu não vou fazer isso toda vez. Então quer dizer que toda vez que eu calcular a minha área, eu vou dividir em vários subintervalos, e aí eu vou calcular para 10, para 20, para 30, para 50, para 100, para 1000, e vou ver. Óbvio que não, né? Nem calculador vocês podem usar na prova. Então não vai ser assim que a gente vai fazer. Então como é que a gente vai fazer, gente? Olha só. Quando eu divido em subintervalos, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, perceba que a minha área aproximada para cá, ó, quem vai ser a minha área aproximada? Vai ser A1 mais A2 mais A3. Isso para 3 subintervalos, né? Se eu tivesse 5 subintervalos, quem ia ser a minha área aproximada? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Se eu tiver 10 subintervalos, quem vai ser a minha área aproximada? A1, 2, até mais A10. Né? Se eu tiver N subintervalos, quem vai ser a minha área aproximada? A1 mais A2 mais A3 até chegar em AN. Então, perceba que a minha área aproximada vai ser esse somatório aqui, ó, de 1 até N das minhas áreas. Então, para N subintervalos, eu vou ter N áreas. E aí eu vou somar área 1 mais área... Para quem não sabe, esse símbolo aqui é de somatório. Como é que ele funciona? Por exemplo, se o N for 5, então o que é calcular isso daqui? Isso aqui é a mesma coisa que pegar o A. Onde é que está o I? O I está bem aqui, né? O I está variando de 1 até 5. Então você pega I igual a 1 por primeiro, né? Então vai ficar A1. Isso aqui é somatório, quer dizer que você vai somar. Então, mais o A, só que agora quando o I é 2. Mais o A, só que agora quando o I esse I é natural. Número natural. E 3. Até chegar no último, que é o 5. Então, mais A4 mais A5. Isso aqui é um somatório. E como esse somatório representa justamente essa soma de áreas, eu vou chamar esse somatório de soma de Riemann. É um somatório de Riemann, que eu vou chamar. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de SN. Aqui eu vou apagar, aqui eu vou apagar. Então, o que é meu SN? É a minha soma de Riemann quando eu tenho N retângulos para somar. Então, vou somar A1, A2, mais A3. Tá, mas olha, para a área de cada retângulo eu sei calcular, né? Vai ser o ΔX vezes o F de lambda. Então, ó, essa área aqui eu posso substituir por isso daqui, ó. Ó, aqui eu não vou mudar. E essa área aqui eu vou substituir por F de lambda I vezes ΔXI. Porque cada área dessa é um retângulo. E como é que eu calculo o retângulo? Vai ser o ΔXI, vai ser a base do meu retângulo, vezes a altura. Você quer a altura? É a imagem de um lambda lá que eu escolhi naquele subintervalo. Então, isso é a minha soma de Riemann. Ok? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Estão gostando de integral?
Integral é legal, só que ainda não acabou. Isso ainda não é integral. Tá? Isso aqui é só minha soma de rima. Então, para n subintervalos, eu tenho essa soma de rima aqui. Ó. É assim que eu calculo ela. Ok. Só que como eu falei para vocês, naquele exemplo que a gente estava estudando, aqui no quadro, e é o exemplo que eu mostrei lá no Moodle, você percebeu que quanto maior o n, mais próximo a minha área aproximada fica da minha área exata. Então, se o n tender para infinito, onde você vai chegar? Você vai chegar na área exata. Então, na verdade, se você quer calcular a área para aquela função lá x², ou aquela outra função que a gente viu, o que você faz? A área exata vai ser essa soma de rima aqui, só que quando o n vai para infinito. Então, como é que você calcula uma área? Aquela área lá que a gente está calculando. É esse somatório aqui quando n vai para infinito. É isso que é. Então, ó, se eu quero calcular a minha área exata, eu tenho que calcular esse limite aqui, ó, limite do somatório, quando i vai de 1 até n, de f lambda i delta xi, quando n vai para infinito. Então, pronto, ó, era isso, gente. Era só calcular isso daqui, ó, esse limite aqui. Então, quando você calcula esse limite, óbvio, pode acontecer desse limite não existir, mas se ele existir, ou seja, se isso aqui der um número real, é porque esse número real, para quem no nosso caso que a gente está estudando, é a área que eu quero achar. Se esse limite aqui existe, eu digo que a minha função é integrável no intervalo que eu quero achar. Se esse limite aqui não existe, para aquele intervalo, eu digo que a minha função não é integrável naquele intervalo que eu estou considerando. Tá, então isso daqui nada mais é o limite da soma de rima quando n vai para infinito é o que nós chamamos de integral de rima. Tá? Então, nossa integral de rima é isso daqui, na verdade. Então, não necessariamente a minha integral de rima vai me dar uma área, mas como motivação, a gente está estudando bem esses casos. Então, vamos lá. O que é integral de rima? A integral de rima é o limite desse somatório aqui. Ó. I vai de 1 até n está indo para infinito, de f lambda i delta xi. Só que, claro, que a gente não vai usar essa notação aqui, porque essa notação é muito carregada. Eu vou usar uma outra notação para ficar melhor. Então, ó, em vez de eu escrever isso daqui, eu vou escrever assim. Ó. Isso daqui é integral de a até b, essa cobrinha aqui que a gente vai usar, né? Da minha função, ó, f de x dx. Então, essa notação aqui vai representar este meu limite aqui. Que nem a derivada, né? Lembra? A derivada, quando você colocar f', mas o que é f'? É o limite de f de x menos f de t sobre x menos t quando o x vai para t. Não é isso que é? Você coloca uma notação lá, mas no fundo é um limite. Mesma coisa integral. Eu vou colocar a notação assim, ó, integral de a a b de f de x dx. Mas isso aqui é o quê? É esse limite aqui. Perceba que esse dx aqui, na verdade, representa esse delta x, como se fosse a base, como se fosse uma base muito pequena. É mais ou menos isso que ele quer. Essa integral aqui é como se fosse representando esse somatório com esse limite aqui. Mas, enfim, essa é uma notação. Tá? Então, a gente não vai usar essa notação, a gente vai usar esta notação aqui. Isso é a nossa integral de rima. Ok? Beleza, então vamos continuar aqui. Nosso slide. Ó. Então, considere uma função não negativa, define um intervalo AB. Então, a gente vai chamar de partição, né? Você já sabe, quando a gente subdivide ela. Ó, eu tenho aqui uma função, e aqui eu estou fazendo uma partição no meu intervalo dela. Isso foi tudo que a gente já fez no quadro, a gente só está revisando aqui. Então, ó, você vai ter n subintervalos, I1, I2 até In. Aí, em cada subintervalo, você vai escolher, ó, cada subintervalo tem seu ΔX, ΔX1, ΔX2, até ΔXN. E em cada subintervalo, você vai eleger um lambda, lambda 1, lambda 2, né, que é a imagem dele que você vai usar como altura do seu retângulo. Então, está aqui, ó. Para cá eu escolhi esse lambda, para cá esse lambda 2, para cá esse lambda 3 e assim por diante. Ó, dessa forma, vamos construir n retângulos, onde a base vai ser o comprimento ΔXi e a altura é f lambda i, né? Que foi o que eu já coloquei aqui no quadro para vocês. Então, está aqui, ó.
Em cada subintervalo você vai ter um retângulo desse tipo aqui. Então, ó, a soma da área desses retângulos vai ser dada por isso daqui, que eu já coloquei no quadro para vocês também, e essa é a nossa soma de Riemann. Tá? Quem vai ser a minha área? A minha área vai ser quando a minha área exata vai ser aquela minha soma de Riemann quando o n tender para mais infinito. Ok? Muito bem. Então, ó, o número a é o limite das somas de Riemann e é chamado integral de Riemann da função f sobre o intervalo AB. Então, em nossos cálculos, esse limite será representado pelo símbolo. Ó. Então, vai ser isso daqui, já coloquei. Integral. Então, como é que você lê isso daqui, gente? Isso aqui você lê assim, ó, integral de a até b da função fx. Você está integrando em relação a x. Tá? Só que o que é isso aqui no fundo? No fundo, isso aqui é o limite desse somatório aqui quando n tende para infinito. Ok? Então, já sabe o que é. Você vai me perguntar para você, o que é integral? Ah, integral é o limite da soma de Riemann quando n vai para infinito. Ah, não entendi. Aí você escreve isso daí para ele. Ó, é isso daqui. Tá? Então, calcular a integral é calcular o limite desse somatório. Ah, professor, quer dizer que a gente vai calcular isso? Vai, claro, tem que calcular isso daí, né? Então, vamos lá. Ah, mas antes tem esse teorema importante, olha só. Como eu falei para vocês, se esse limite aqui existe, é porque eu posso dizer que a minha função f é integrável nesse intervalo AB. Se esse limite não existe, ou seja, se ele der mais infinito, menos infinito, ou não existir de outra forma, então eu digo que a minha função ela não é integrável nesse intervalo AB. Tá? Porém, tem esse teorema para nos ajudar. Ó. Toda função contínua em um intervalo fechado AB é integrável nesse intervalo. Então, se é contínua nesse intervalo, ela é integrável. Então, ó, se você vê uma função que é contínua no intervalo, você não se preocupa que aquele limite lá do somatório vai dar um número, porque você já sabe que se é contínua no intervalo, então ela é integrável no mesmo intervalo. Tá? Então, olha que legal. Então, já sabe, se é contínua, é integrável, né? Ah, então, se é integrável, é contínua? Ó, toda função contínua é integrável. Então, se é contínua, é integrável. Então, se é integrável, é contínua? O que você acha? Se é integrável, é contínua? Não. Não. Então, ou seja, pode ter funções que são integráveis, mas não necessariamente são contínuas em todo aquele intervalo. Olha que interessante, né? Então, você não precisa que uma função seja contínua para ela ser integrável. Mas se ela é contínua, então ela já é integrável. Tá? Mas não se preocupe que a gente não vai ficar aqui perguntando essas coisas, né? A gente só vai usar esse resultado mesmo. Então, se tem uma função contínua, então ela é integrável, pode calcular a soma de Riemann. Então, vamos lá. Como é que nós vamos calcular uma integral de Riemann? Mais uma vez, por que integral de Riemann, gente? Porque existem outros tipos de integrais. Existe integral de Lebesgue, existe integral no sentido fraco, mas isso você só vai ver mesmo se você fosse fazer uma pós em matemática. Então, aqui mesmo, a gente só vai ver integral de Riemann para uma variável, para duas, para três variáveis, que vocês vão ver lá em cálculo 2. Tá? Então, olha só, como é que a gente vai calcular? Primeira etapa, nós vamos dividir o nosso intervalo em subintervalos, obviamente. Só que para ficar mais fácil o nosso cálculo, a gente vai subdividir em intervalos iguais. Então, como é que você divide em intervalos iguais? Você pega e calcula b menos a sobre n. Quando você faz isso aqui, você está dividindo o seu intervalo em n subintervalos de mesmo comprimento. Tá? Então, cada base vai ser b menos a sobre n. Em cada um desses subintervalos, nós vamos escolher o lambda i. Sendo quem vai ser esse lambda i? Vai ser o extremo esquerdo de cada subintervalo. Então, para cada subintervalo, eu vou escolher aquele de menor valor. Ok? Não, ou melhor, lá nas notas de aula está o menor valor. Aqui hoje, para fazer diferente, a gente vai fazer o maior valor. Tá? Vamos mudar. Então, para nós aqui hoje, a gente vai, em vez de a gente escolher como sendo o extremo esquerdo, vamos escolher o extremo direito, o maior valor. Tá? Mas lá na nota de aula está resolvido assim, não tem problema. É só para a gente mudar um pouquinho. E para você ver como vai dar o mesmo resultado, não importa o lambda que você escolher. Aí tá, aí no 3, ó. Então, já que a gente escolheu ΔX e a gente escolheu lambda, então a gente está formando n retângulos com base ΔX e altura f lambda i. Então, quem vai ser a minha soma de Riemann? Vai ser esse somatório aqui, sendo que eu já sei quem é ΔX, eu já sei quem é f de lambda i. E por último, eu vou calcular o limite desse somatório aqui quando n tende para infinito.
Se der o número real, esse é o valor da minha área. Ok? Essa vai ser a nossa estratégia. Vocês vão ver que vai ser muito legal calcular, é muito legal calcular a integral. Mas para isso, vamos ainda alguns teoremas, né, que vão nos ajudar. Olha. Vale as seguintes proposições. Quando você tem o somatório de uma constante vezes o xi, né, xi é o que está variando, x1, x2, x3, então você pode tirar essa constante do somatório. Ó. Vai ficar constante vezes só o somatório de xi. Isso você pode usar, isso é verdade. Lógico que tem muita coisa que a gente não está demonstrando aqui hoje, né? Por exemplo, a gente não está demonstrando que não importa o lambda que você escolher, ainda assim a integral ela vai convergir se a função for integral. Mas isso são detalhes mais técnicos, tá? Isso aqui vocês vão confiar, vão acreditar que isso é verdade. Tá? Segunda proposição, ó. Se você tem um somatório de xi mais yi, quando i vai de 1 até n, isso aqui também é igual ao somatório de xi mais o somatório de yi. Okay? Isso aqui a gente vai usar. E mais, tem mais coisas. Olha, esse daí que é legal. Vocês sabiam que o somatório de i, quando i vai de 1 até n, é a mesma coisa que n vezes n mais 1 sobre 2? Isso aí você prova na matemática por indução finita. Isso é bem legal. Ou seja, se você pegar, por exemplo, ó, se o n for 3, né? Então, o que é esse somatório? É 1 mais 2 mais 3. Quanto é 1 mais 2 mais 3? É 6. Né? Mas se n for 3, ó, joga 3 aqui. Vai ficar n vezes 4 sobre 2. Só que n vezes 4 sobre 2 vai dar 6. Então, fazer esse somatório... para 3 é fácil, né? Pega n 50 aí. Aí faz 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até 50. É difícil, né? Mas se tu sabe essa fórmula aqui, já sabe que vai dar 50 vezes 51 sobre 2. Aí fica muito mais fácil calcular somatório assim. Só que lá a gente não vai provar também essas igualdades, só vai usar. Tá? Isso aqui não é uma aula de indução finita, né? Nem de aritmética, nem nada. Então tá, olha aqui embaixo. O somatório de i ao quadrado, quando i vai de 1 até n, é igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1, tudo isso sobre 6. E a integral de i ao cubo, quando i vai de 1 até n, é a mesma coisa que n vezes n mais 1 sobre 2, tudo isso daqui ao quadrado. Tudo isso a gente vai precisar para calcular a integral de rima. Então, vamos lá, sem mais delongas, né, vamos calcular as integrais. Então, ó, calcule a integral de c no intervalo de 3 até 7. Aqui a gente vai adotar duas estratégias, gente. A primeira estratégia, uma das estratégias vai ser calcular o somatório de rima, como aqui, né, como estava fazendo, o limite tendendo para o infinito. A outra estratégia é você calcular áreas. Né? Então, por exemplo, para esse caso aí, ó, vamos supor que c é uma constante positiva. Tudo bem que aí está como c real, mas não tem problema. Vamos considerar que c é uma constante positiva. Então, eu quero calcular essa integral aí, ó. Então, qual é a minha integral? A minha integral é de 3 até 7 c dx. Né? Eu quero calcular essa minha integral. O que é que eu faço? Uma das estratégias, se a função for não negativa, é calcular a área que está abaixo dela. É a estratégia que eu vou usar agora. Então, eu estou considerando que c é positivo. Se c fosse negativo, ia dar o mesmo resultado, só que com um sinal trocado. E eu vou fazer aqui o gráfico de c. Ó. Se c é constante, então digamos que bem aqui está o meu c. Então, calcular essa integral aqui é calcular essa área que vai de 3 até 7. Então, ó, na verdade, calcular essa integral aí é calcular essa área aqui. Dá para a gente calcular essa área aqui? Dá, né? Como é que eu faço? Área da base, quer dizer, a base, né? Quanto é a base? 7 menos 3, que é 4. Vai dar base da altura. Quanto é a minha altura? C. Então, ó, essa área daqui vai dar 4c. Então, o resultado dessa minha integral aqui é 4c. C dx. Pronto, calculamos a integral. Para esse caso aqui, né? Vamos para os próximos agora. Tem mais dois casos para a gente calcular. Ó, calcule x, a integral de 1 a 3 da função x. Vamos calcular isso pela soma de rima. Eu sei que esse daí também daria para você fazer só com geometria plana, mas vamos usar a soma de rima, que a gente está aprendendo aqui. Vamos lá.
Ó, o meu segundo exemplo é integral de 1 até 3 x dx. Então, gente, qual é o primeiro passo? Eu quero calcular isso aqui pela soma de rima. Eu vou calcular o meu ΔX, quanto que vai ser o comprimento de cada subintervalo, a base de cada retângulo. Eu estou considerando que os subintervalos são iguais. Então, o meu ΔX vai ser B menos A sobre N. Só que quanto vale o B? Vale 3, né? Quanto vale o A? Vale 1. Então, aqui, ó, o ΔX vai ser 3 menos 1 sobre... Quanto vale o N? O N vale N. Quantos subintervalos eu quero dividir? Então, ó, o meu ΔX vai ser 2 sobre N. Quem vai ser o meu x0? Ora, o meu x0, ele vai ser o meu primeiro valor, tá? Que está aqui na integral. Então, meu x0 vai ser 1. Então, quem vai ser o meu x1, gente? Perceba que o x1, ele vai ser o que eu tinha antes, que era 1, mais um comprimento. O meu x1, ele vai ser 1 mais ΔX. Esse que vai ser o meu x1. E quem vai ser o meu x2? O meu x2 vai ser x1 mais ΔX. Então, o meu x2 vai ser 1 mais 2 vezes ΔX. Esse que vai ser o meu x2. E assim por diante. Então, quem vai ser o meu x3? Vai ser 1 mais 3 vezes ΔX. Quem vai ser o meu x5? 1 mais 5 vezes ΔX. Até chegar no meu xn. Só que o meu xn vai dar isso aqui, ó. O xn vai ser 1 mais n vezes ΔX. Só que quem é ΔX? É 2 sobre n. Né? Então, o meu xn vai ser 1 mais n vezes 2 sobre n. Aqui você vai cortar n com n. E quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 3, que é o que tinha que dar, ó, porque o meu xn é o meu último ponto. Tá? Então, o x0 vai ser o primeiro valor, que é 1. O x1 vai ser esse primeiro valor mais ΔX, x2, 1 mais 2 vezes ΔX, até o último, que é o xn, que é 1 mais n ΔX, que é o outro valor lá, o extremo, que é 3. Tá. Então, ó, se eu pegar aqui de dentro um x qualquer, se eu pegar um xi, quem vai ser o meu xi? E não necessariamente vai ser n. Um xi qualquer, quem vai ser xi? Vai ser 1 mais quem? I vezes ΔX, né? Ó, I vezes ΔX. Por quê? O x1 não é 1 mais ΔX? O x2 não é 1 mais 2 vezes ΔX? Ó, o x2 é 1 mais 2 vezes ΔX. O x3 é 1 mais 3 ΔX. Então, meu xi vai ser 1 mais I ΔX. Né? Quem seria o meu xj? 1 mais j ΔX. Que é meu x lambda, 1 mais lambda ΔX, sei lá. Né? Tá. Então, pronto. Quem vai ser... Olha lá, então já sei quem é meu ΔX é 2n. Eu já falei quem é o x0, x1, xi, até chegar em xn. Então, olha só. O meu primeiro subintervalo, que é o I1, ele vai ser esse subintervalo aqui, ó. x0, x1. Quem vai ser o I2? Vai ser o x1, x2. Vai ser o x1, x2. E assim por diante. Quem vai ser o meu II? Vai ser o meu xi menos 1, xi. E por último, quem vai ser o meu IN? Vai ser o meu x, n menos 1, xn, sendo que n é o último valor. Tá? Ó, então, esse aqui é meu primeiro subintervalo, esse aqui é meu segundo. Ó. Perceba aqui, ó, que é I1, né? Então, é x0, que é 1 menos 1, e x1. Aqui o I2, então aparece o 2 aqui, ó. E aqui aparece 2 menos 1. Se fosse o I3, ia aparecer x3 aqui e aqui x2, que é 3 menos 1. E assim por diante. Então, meu intervalo II vai ser o xi menos 1, xi. Ok? Para cada um desses subintervalos, eu tenho que escolher alguém, né? Aquele meu lambda. Porque é a imagem dele que vai ser lá a altura do meu retângulo. Então, como eu falei para vocês, em cada subintervalo, eu vou escolher o de maior valor.
em cada subintervalo. Então, por exemplo, entre x0 e x1, quem vai ser o maior valor? x1. Então, nesse caso aqui, ó, esse x1 vai ser o meu lambda. Então, o lambda 1 vai ser o meu x1. Se eu fosse escolher o outro, então o lambda 1 ia ser x0. Mas eu estou escolhendo o de maior valor. E aqui, quem vai ser o lambda 2? Quem é o maior valor entre x1 e x2? x2. Então, meu lambda 2 vai ser x2. E assim por diante. Quem vai ser o meu lambda i? Meu lambda i vai ser o xi. Se eu estivesse pegando de menor valor, o meu lambda i ia ser xi menos 1. Só que aqui eu estou pegando de maior valor, então o lambda i vai ser o próprio xi. Ok? Beleza, e aqui, o lambda n vai ser o próprio xn. Tá dando para entender, gente? Beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, vou apagar aqui, ó. Então, a gente já viu quem é o meu ΔX, a gente já viu quem é o x0, o x1, o x2, né? A gente já viu quem é cada subintervalo e quem é o lambda de cada subintervalo. O que está faltando agora? Calcular o limite daquela soma de rima. Vamos ver o que vai dar isso daí. Vamos lá, soma de rima agora, né? Então, ó, a minha área, então logo, agora que começa a melhor parte, agora que você vai calcular a integral mesmo, né? Então, olha só, a minha integral que eu quero achar, que é a integral de 1 até 3, x dx, ela é igual ao limite, quando n vai para infinito, do somatório, do i vai de 1 até n, f de lambda i, ΔX i. Ok? Beleza, vamos lá. Então, como é que você vai calcular isso aqui? Ora, a gente vai substituir valores, gente. Então, aqui eu vou repetir o limite, aqui eu vou repetir o somatório. Gente, olha só, ΔXi, nesse caso, o ΔX é igual para todo mundo, né? E eu já calculei quanto vai ΔX. Quanto é que vale? 2 sobre n. Tá? Quem é o... Ó, aqui eu vou colocar f de lambda i. Só que quem é lambda i? Vamos voltar aqui, ó. Lambda 1 é x1, lambda 2 é x2. Lambda i é xi. Então, aqui vai ficar f de xi vezes ΔXi. Só que ΔX é igual para todo mundo, que é bem aqui, ó, volta aqui. ΔX é o mesmo para todo mundo e é 2 sobre n. Então, vou substituir por 2 sobre n. Então, aqui vai ficar fxi vezes 2 sobre n. Beleza. Só que falta substituir aqui, ó, fxi. Tá, só que quem é a minha função, gente? A minha função não é a função x. Ó, a minha função f de x é a própria função x. É a função identidade, né? Então, quem vai ser o f de xi? Se a minha função é a função identidade, ó, f de x é igual a x, então quem vai ser o f de xi? É o próprio xi. Ó, o f de xi é o próprio xi, porque é a minha função identidade. Se a minha função aqui fosse x ao quadrado, quem seria f de xi? Xi ao quadrado. Se aqui a minha função fosse x ao cubo, quem seria f de xi? Xi ao cubo. Mas como a minha função é a função de identidade, então f de xi vai ser igual ao próprio xi. Então, isso aqui vai dar limite do meu somatório, vai de 1 até n, quando n vai para infinito. O f de xi, eu acabei de explicar que ele é o próprio xi, nesse caso, vezes 2 sobre n. E agora? Eu sei como é a cara do meu xi? Eu sei, porque eu fiz aqui, ó, anteriormente. Quem é o meu xi, ó? O x0 é 1, o x1 é 1 mais ΔX. Quem é meu xi? O xi é 1 mais i ΔX. Sendo que ΔX eu até sei que vale 2 sobre n, né? Então, eu vou substituir esse valor lá no meu somatório. Então, vamos lá. Estão gostando de integral? Integral é legal, né? Para você calcular, fazer somatório. Tudo bem. Espero que não esteja ninguém decepcionado até agora, né, com integral. Ah, você esperava mais de integral. Mas mais do que isso, tão fascinante. Vamos lá. Então, vai ficar limite do n indo para infinito, integral i vai de 1 até n. Aí, o meu xi, eu acabei de falar, a gente viu lá, é 1 mais, o meu xi é 1 mais i ΔX, vezes, só que, olha, gente, 2 sobre n
é constante, né? Então, 2 sobre n, ó, deixa eu fazer isso daqui a pouco, mas perceba o seguinte, olha só para o que está dentro do somatório. Olha só para o somatório. Quem é que está variando aqui dentro do somatório? Dentro desse somatório, só do somatório, quem é que está variando? É o i. É o i, ó. Ó, porque dentro do somatório, ele me diz quem é que está variando, vai ser o i. O i vai variar de 1 até n. Então, quem está variando aqui é só o i. O ΔX é 2 sobre n. Então, já que o meu i está variando, esse 2 sobre n não está variando. Então, para esse somatório aqui, 2 sobre n é como se fosse uma constante. O que eu posso fazer com ela, então? Tirar do somatório. Ah, eu posso tirar do limite? Não. Porque aqui, ó, o n tá, aqui tem n, aqui tem n. Então, não pode, mas pode tirar do somatório. Tá, como é que vai ficar isso aqui, então? Vai ficar limite, quando n tende para mais infinito, 2 sobre n, que eu já tirei do somatório, vezes... Aqui, ó, eu vou dividir em 2 somatórios, né? Eu posso fazer isso que a gente viu. Vai ficar o somatório desse mais o somatório desse. Então, vai ficar o somatório de 1, quando i vai de 1 até n, mais... Aqui vai ficar 2 sobre n, né? Porque aqui eu estou multiplicando. Somatório de o i vai de 1 até n. Aqui vai ficar i ΔX. Só que ΔX, gente, vale quanto? Vale 2 sobre n. Ok. Beleza. Então, o que dá para fazer aqui, professor? Aqui o negócio está ficando cada vez mais difícil. Pensei que ia ficar cada vez mais fácil. Mas calma que vai melhorar daqui para frente, tá? Então, olha só. Quanto é esse meu somatório bem aqui, gente? Quanto é esse somatório bem aqui? Quanto é o somatório de 1, que vai de 1 até n? Vamos fazer com n igual a 4. Olha só. Quanto é um somatório desse tipo aqui, ó? De 1, que vai de 1 até 4. Vocês estão vendo algum i aqui? Não. Então, como é que vai ficar? Quando i for igual a 1, isso aqui vai dar 1. Mas, quando i for igual a 2, isso aqui vai dar quanto? 1. Não vai dar 2, porque aqui não é i, aqui é 1. Então, dá 1 de novo. Mas, quando i for igual a 3, isso aqui vai dar igual a quanto? 1 de novo. E quando i for finalmente igual a 4, isso aqui vai dar quanto? I. Então, olha só o que deu. 4. Se aqui fosse de 1 até 10, você acha que essa soma ia dar quanto? Ia dar 10. E se aqui que vai de 1 até n, você acha que essa soma aqui vai dar quanto? Vai dar n. Tá? Muito bem. Eu não sei se vocês já viram alguma vez trabalho com somatório. Mas para quem não viu, está aqui alguns resultados assim, iniciais de somatório. Então tá, então esse somatório aqui vai dar n. Então como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar limite, o n está indo para infinito, aqui vai ficar 2 sobre n vezes n, que isso aqui tudo vai dar n, vai ficar 2 sobre n vezes n, mas, olha lá, olha para cá agora, aqui eu tenho i e eu que está variando, 2 sobre n não está variando, então eu vou pegar 2 sobre n e jogar aqui para fora também multiplicando com esse 2 sobre n, tá? Então vai ficar mais 4 sobre n ao quadrado vezes somatório, o i está indo de 1 até n, só do i. Ok? Beleza, e agora? Bom, você pode cortar esse n com esse n. Pá. E esse aqui, ó, eu sei essa fórmula aqui, quanto é o somatório de i quando i vai de 1 até n? Eu sei? Eu sei que a gente acabou de ver. Vai dar n vezes n mais 1 sobre 2. É isso que eu vou usar agora. Então, ó, isso daqui está dando igual ao limite. Ó, aqui deu só 2, né? Então, eu vou deixar logo o limite desse mais o limite desse. Então, vai ficar o limite de 2, quando n tende para infinito, mais o limite de 4 sobre n ao quadrado, quando n tende para infinito. Esse somatório aqui todinho, a gente já viu que ele é n vezes n mais 1 sobre 2. Então, o que dá para fazer aqui? Ó? Eu posso cortar esse 2 com esse 4, aqui vai ficar 2. Eu posso cortar esse n com esse n, aqui vai ficar só n. Vamos seguir. Será que dá para fazer aqui embaixo? Olha, quanto é o limite de 2 quando n tende para infinito? É 2. Então, vai ficar
2, vou tentar espremer aqui, mas não sei se vai dar certo. Mais, ó, aqui em cima, gente, vai ficar, aqui ficou só o 2, né? Aqui ficou n mais 1, então vai ficar 2n mais 1. Então vai ficar limite de 2n mais 1 dividido. Aqui embaixo, ó, perceba que só sobrou o 2, não, o 2 eu cortei, né? Aqui só sobrou o n. Vai ficar o n aqui. Isso quando o n tende para infinito. Está acabando a minha conta. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar o n em evidência. Então, isso aqui vai dar, ó, isso aqui vai dar 2 mais limite. Aqui eu coloco n em evidência, então vai ficar n vezes 2 mais 1 sobre n. E aqui embaixo já está só um n, né? Então, n, e aqui n tendendo para infinito. Aí aqui, ó, eu corto esse n com esse n. Quando n tende para infinito, 1 sobre n tende para quanto? Para 0. Isso aqui vai para 0. Então, todo esse limite aqui vai tender para quanto? Para 2. Então, isso daqui vai ser 2 mais 2, que isso daqui vai dar igual a 4. 4 unidades de área. Acabou. Então, pronto. Calculei a minha integral. A integral deu 4. Tinha que dar um número real. Por quê? Porque essa minha função, que é a função x, ela é contínua, né? Nesse intervalo. Se ela é contínua, então ela é integrável. Então tinha que dar um número mesmo. Ok. Alguma dúvida na integral? Tá fácil, né? Isso porque é x, gente. É x, não é x quadrado ainda. Tá? Tá, vamos lá. São 10h25. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular essa, assim, usando outro raciocínio agora, que é o raciocínio da minha área. Então, ó, eu podia calcular isso daí de uma outra forma, né? Como é que eu poderia calcular? Eu poderia fazer o gráfico dessa minha função x. O gráfico da função x é assim, é uma reta, ó. Aí eu marco aqui, é de 3, não, é de 1 até 3. Então, digamos que o 1 está bem aqui, ó. E o 3 está bem aqui. Ó. Então, na verdade, calcular aquela área lá, calcular a integral, é calcular essa área aqui, ó, gente. Olha, a minha função é x. Então, se aqui é 1, isso aqui vale também 1. Se aqui é 3, então aqui também vale 3. Então, se eu quero calcular essa área aqui, isso aqui é um trapézio, né? Então, a minha área que eu quero achar vai ser a base menor, ó, base menor que é 1, mais base maior que é 3, dividido por 2 vezes a altura. Quanto é que vale a altura? Ó, isso aqui é um trapézio deitado assim, tá? Quanto é essa altura aqui? 2. Aí corta 2 com 2, isso aqui vai dar, ó, 4. Acabou. Seria outra forma de você calcular a mesma integral. Só claro, qual é a melhor? É esse ou é esse daqui? Claro que é muito melhor esse daqui, né? Não tem nem comparação. Você coloca um desse aí, fica muito mais elegante matematicamente do que você colocar isso daqui, só não faz muito sentido. Tá, mas e quando não dá para usar esse daqui? Aí vai ter que usar o outro de qualquer forma, que é o nosso próximo exemplo. Integral de 0 a 1 de x ao quadrado. Vamos resolver esse agora. A gente vai resolver usando integral, então vamos calcular essa integral, né? Então vamos lá. Integral de 0 a 1. Aqui eu vou fazer mais rápido, mas porque você já sabe o raciocínio, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular ΔX. Então, quem vai ser o meu ΔX para esse caso aí, gente? ΔX é B menos A sobre N. Quem é o meu B agora? Meu B é 1. Vai ficar 1 menos o A, que é 0, sobre N. Então, quem é meu ΔX? ΔX vai ser 1 sobre N. Tá? Esse é o meu ΔX. Vamos calcular o x0. Quem vai ser o meu x0? x0 é o número que aparece aqui, é o extremo esquerdo. Então, x0 vai ser 0. Quem vai ser o meu x1? O meu x1 vai ser 0 mais ΔX, né? 1 vezes ΔX. Só que ΔX é 1 sobre N, 0 é 0, então x1 vai ser 1 sobre N. Aí, quem vai ser o meu x2, gente? x2 vai ser 0 mais 2 vezes ΔX. Isso aqui vai dar 2 sobre N. Aí, não é difícil de perceber, então, que o meu xi
ele vai ser I sobre N, e o meu xn vai ser N sobre N, que é igual a 1, que é o que tinha que dar mesmo, é 1. Tá? Então, pronto. Então, vamos lá. Bom, não esquece que eu estou escolhendo, no meu subintervalo, o de maior valor. Então, ó, por exemplo, no meu subintervalo II, que é xi menos 1 até xi, eu estou escolhendo de maior valor. Então, o meu lambda i, que eu estou escolhendo, é o meu próprio xi. Tá? Então, pronto. Já sei quanto é meu ΔX, já sei quem é meu lambda. Meu lambda vai ser o próprio xi. Então, vamos calcular a minha área. Então, a minha área vai ser o limite, ou melhor, né, minha integral. Tudo bem que isso aqui é uma área, mas estou calculando aqui a integral. Integral de 0 até 1 de x² dx vai ser o limite, quando n tende para mais infinito, do somatório, i vai de 1 até n, de f de lambda i ΔXi. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar igual ao limite, n vai até mais infinito, do meu somatório de... O f de lambda i, eu já falei que o lambda i vai ser o próprio xi. Então, vai ficar f de xi, e esse ΔXi a gente já viu que é 1 sobre n. Vai ficar vezes 1 sobre n. Então, isso daqui vai ser igual. Vamos lá. Olha, esse 1 sobre n. O n não varia aqui no somatório, não está variando. Então, eu posso tirar ele do somatório. Então, vai ficar limite, n tendendo a mais infinito, 1 sobre n, aí, somatório, o i vai de 1 até n. Gente, quem é f de xi? É o xi ao quadrado, porque agora minha função é x ao quadrado. Então, f de xi é xi ao quadrado. Tá? Então, isso daqui ó, vai ser xi ao quadrado. Só que quem é xi? Bem aqui a gente calculou. Xi é i sobre n. Tá? Então, isso aqui vai ficar limite, quando n vai para mais infinito, de 1 sobre n, vezes integral já, somatório. O xi é 1 sobre n, né? Então, vai ficar, ou i sobre n, então vai ficar i sobre n ao quadrado. Claro que isso aqui vai dar i ao quadrado sobre n ao quadrado. Né? Então, ó, isso aqui vai ficar limite de 1 sobre n ao cubo, n indo para mais infinito, da integral, o somatório, estou falando toda a integral, somatório indo de 1 até n de i ao quadrado. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui, gente? Aqui eu coloquei i ao quadrado sobre n ao quadrado. Só que 1 sobre n ao quadrado é constante, então eu joguei aqui para fora, multiplicou com esse, ficou 1 sobre n ao cubo, vezes o somatório desse. Eu tenho uma expressão para esse somatório aqui, i ao quadrado de i vai de 1 até n, eu tenho, né? Que é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Tá? Que é o que a gente mostrou bem aqui. Ó. É esse daqui que eu estou usando. É esse que eu vou usar agora. N vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Ah, você então tem que saber isso para calcular a integral? Tem que saber, porque senão, como é que você ia calcular esse somatório aqui, né? Tá, então vamos lá. Então, como é que vai dar isso daqui? Isso aqui vai ser limite. O n está indo para mais infinito. Aqui eu tenho 1 sobre n ao cubo. E essa integral aqui, de novo integral, esse somatório aqui todinho vai ser n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1. Tudo isso aqui dividido por 6. Ok? Aí, se eu quiser, eu posso logo simplificar esse n com esse 3 aqui. Aqui vai ficar n ao quadrado. E aqui eu posso logo multiplicar, eu vou distribuir esse com esse. Então, esse aqui vai ficar assim, vai ficar limite. Quando eu distribuir, isso aqui vai ficar 2n ao quadrado. 2n ao quadrado. Aqui vai ficar n mais 2n, isso aqui vai ficar 3n. E aqui vai ficar mais 1. Dividido por 6n ao quadrado. Isso quando o meu n tende a mais infinito. Então, eu estou com esse limite aqui. Tá? Então, agora eu só tenho que resolver esse meu limite aqui. Aqui o que eu vou fazer?
eu vou colocar o de maior expoente em evidência. Então, isso aqui, eu vou ter que fazer do outro lado, não tem jeito não. 2n ao quadrado mais 3n mais 1. Deixa eu fazer aqui, a gente já está no finalzinho dessa parte, dessa integral. Então, vamos ver quanto é que vai dar isso daí. Então, ó, a área que eu quero achar, que nesse caso é a integral de 0 até 1 de x ao quadrado, isso aqui é o limite n indo para mais infinito de 2n ao quadrado mais 3n mais 1 dividido por 6n ao quadrado. Eu vou colocar em quadrado em evidência, em cima e embaixo. Isso aqui vai ser limite n ao quadrado. Como está em evidência, aqui vai ficar 2 mais 3 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado, dividido por n ao quadrado vezes 6, né? Isso quando n vai para mais infinito. Aí, gente, quanto é que vai dar isso daí, ó? Esse n ao quadrado corta com esse n ao quadrado. Quando n tende para mais infinito, isso aqui vai tender para quanto? Para 0 e esse daqui? Para 0 também. Isso aqui vai tender para 0, isso aqui vai tender para 0. Então, ó, isso daqui vai ser igual. Em cima vai ficar 2 mais 0 mais 0. Então, vai dar 2. Dividido, aqui embaixo só sobrou 6. Ou seja, isso aqui vai dar 1/3. Nesse caso aqui é a unidade de área que eu estou querendo achar aquela minha área lá, né? Pronto, 1/3. Então, o valor da minha integral, ó, que nesse caso, desde o início da aula, a gente estava querendo calcular essa área aqui, né? Então, o valor dessa área, que é igual, nesse caso, a calcular essa integral aqui, dá 1/3. Tá? Que é essa área bem aqui, ó. Deixa eu só lembrar aqui. É a minha função x ao quadrado, que ela é assim. E aqui, digamos que é 1. Então, é essa área bem aqui. Deu para entender, gente, como é que você calcula uma integral? Então, isso é a nossa integral de Riemann. Então, se alguém perguntar para você, o que é integral? Integral é o limite, quando a gente vai para o fim das somas de Riemann. Isso é a integral de Riemann. Como é que você calcula? A gente viu aqui, né? A gente fez pelo menos 2 exemplos usando como é que você calcula uma integral de Riemann. Tá? Beleza, aí vem algumas propriedades ó, que vão nos ajudar. Quais são elas? Ó? Digamos que f e g são funções contínuas em um intervalo fechado a b. C é uma constante real. Então, isso aqui vai ajudar você. Integral de b até a de f de x é a mesma coisa que menos integral de a até b. Ou seja, você pode trocar os intervalos lá de integração, desde que você troque o sinal daqui. Olha esse daqui. Quanto é a integral de a até a de f de x dx? É 0. Se o seu intervalo lá é um ponto, então a área que está abaixo desse ponto vai ser 0. Né? Aqui, ó. Integral de a até b de uma constante. Isso aqui vai dar c, que é a tua constante, vezes b menos a. Tá? Que é como se fosse aquele retângulo que a gente está calculando agora. Aqui, integral de f mais g é igual a integral de f mais integral de g. Se você tem uma integral de uma constante vezes uma função, então a constante pode sair da integral. Ó. Vai ficar a constante vezes a integral da função. Essa daqui, essa sexta, é muito interessante e muito importante. Olha só, se você quer calcular uma integral de a até b de uma função f, você pode dividir essa integral em duas integrais. Ó, digamos que você quer calcular, por exemplo, a integral de 0 até 2, por exemplo. Isso aqui é a mesma coisa que você calcular de a até c e somar com c até b. Então, digamos que o c é um número entre 0 e 2, sei lá, o c é 1. Então, quando você quer calcular a integral de 0 até 2, você pode calcular a integral de 0 até 1 e somar com a integral de 1 até 2. Como se você estivesse dividindo a sua área em duas partes. Né? Por exemplo, para esse caso aqui, ó, se a gente quisesse, eu queria calcular a integral de 0 até 1, né? Se eu quisesse, eu podia dividir isso aqui em duas integrais. Ó. Sei lá, aqui é 2/3. Então, eu poderia calcular a integral de 0 até 2/3 e depois 2/3 até 1. É como se eu estivesse calculando essa área e depois somando com essa área daqui. Tá? Lógico, desde que esse ponto C seja um ponto que esteja dentro desse intervalo que eu estou calculando a minha integral. Tá?
Outra coisa, se a minha função é não negativa, para todo x no meu intervalo, então a minha integral também vai ser não negativa. Tá? Vai ser, aí, nesse caso aqui, se a minha função é não negativa, é justamente a área que eu estou calculando, a área que está abaixo da curva. E se uma função f é maior ou igual que uma função g, então a integral da f também vai ser maior ou igual que a integral da g. É só você pensar, né? Tem uma função em cima e uma função embaixo. Tu vai calcular a área. Lógico que a área dessa daqui que está em cima, se for calcular daqui para cá, para o eixo x, vai ser maior do que a área dessa daqui que você está calculando daqui para cá. Pode pensar assim. Bom, então é isso. Só que a gente já tem um bom tempo, né? Isso aqui encerraria a aula de hoje, né? Nós temos ainda 20 minutos, né? Então já vou iniciar a próxima aula. Bom, você já aprendeu como é que calcula uma integral de Riemann, já sabe como é que calcula, somatório, o limite vai para o infinito. Aí tá. Aí você pode perguntar, professor, então na prova vai cair isso daí. É assim que a gente vai calcular a integral na prova. Eu vou lhe dizer, é óbvio que, infelizmente não. Não é assim que você vai calcular integrais na prova. O legal seria eu deixar para falar isso só na próxima aula, né? Mas tudo bem. Mas isso aqui a gente não vai calcular, não vai fazer assim na prova. Então, como é que a gente vai fazer na prova para calcular a integral? Bom, para calcular a integral na prova, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo. Olha o nome, teorema fundamental do cálculo. Não, o nome não é à toa, tá? Teorema fundamental do cálculo. Então, se ele é fundamental, então nunca esqueça dele. Afinal, o que diz o teorema fundamental do cálculo? Vamos ver. Deixa eu abrir aqui os slides da próxima aula. Aproveitar esse tempinho aqui que a gente tem. Olha só, olha o que diz o teorema fundamental do cálculo. Se uma função for contínua em intervalo fechado AB, então a integral de f da sua função de A até B é igual à primitiva de f aplicada em B menos a primitiva de f aplicada em A. Gente, o primitivo é um assunto de quê? De derivada, né? Derivada, o que é derivada? É o limite, né, daquela taxa de variação lá. Você pega a taxa de variação e faz tender para zero, o denominador lá, o t tender para x, por exemplo, isso é uma derivada. O que é integral? Integral é o limite da soma de Riemann. Então, a priori, perceba bem, a priori, a única coisa em comum entre integral e derivada é que as duas usam limite na sua definição. Mas perceba que você olha para o limite de uma e olha para o limite da outra, você não vê muita coisa em comum ali não, além do limite. E sendo que o limite vai para infinito, a outro limite nem vai para infinito. Então, perceba que se não fosse esse teorema fundamental do cálculo, a gente estaria calculando integrais até hoje assim, como a gente calculou na nossa aula. Porque não é trivial. Não é trivial. De onde vem que aquele limite lá, olha só, aquele limite que é a minha integral, tem a ver justamente com a primitiva da função, sendo que primitiva é uma função de derivada. Então, por que o nome é teorema fundamental? É porque esse teorema aí, ele conseguiu, digamos, interligar o cálculo diferencial com o cálculo integral. Então, na verdade, para você calcular a integral, em vez de você usar o limite lá da soma de Riemann, sabe o que você faz? Você usa a derivada, só que no caso a primitiva daquela função. Calcular a primitiva é muito mais fácil, né, do que calcular isso daqui. Convenhamos, né? Ainda que a primitiva ainda seja um pouco difícil, mas acredito que, por mais que a função ela seja um pouco difícil, mas é muito mais fácil você tentar achar a primitiva dela do que calcular esse limite aqui. Tá, que cada caso é um caso, mas acho que 99,9% dos casos é muito mais fácil calcular a primitiva. Então, ó, a gente não vai mais usar, então, infelizmente acabou soma de Riemann para a gente. Como é que a gente vai calcular a integral? Por isso daqui, ó. Então, vamos aplicar agora esse teorema fundamental nessa função aqui, x², de 0 até 1. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Ia ser legal se eu fizesse aqui x ao cubo, né? Usando soma de Riemann. Tá, olha só.
eu quero calcular a integral de 0 até 1 da minha função x ao quadrado. Eu coloco assim, note que x ao quadrado é contínua nesse intervalo que eu estou calculando, ó, de 0 até 1. Né? Eu quero calcular essa integral aqui, só que essa função aqui ela é contínua nesse intervalo fechado de 0 a 1. Então, o que eu posso usar? O teorema fundamental do cálculo. Então, pelo teorema fundamental, por isso que o nome é fundamental do cálculo, aqui, eu estou escrevendo por extenso aqui agora, mas a gente vai sempre abreviar TFC, aí já não dá mais espaço aqui, né? Vou colocar assim. Temos que olha só, eu quero calcular essa integral aqui, gente. A integral é de 0 a 1 x quadrado dx. O que é que o teorema fundamental do cálculo diz? Ó? Que se eu quero calcular uma integral de a até b de uma função, o que é que eu faço? Isso aqui vai ser a primitiva da função aplicada em b menos a primitiva da função aplicada em a. Qual é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Isso você já sabe calcular a primitiva, isso é da segunda variação. Aqui na integral, a gente vai colocar assim, ó, já que a primitiva é x ao cubo sobre 3, então eu vou colocar aqui, ó, x ao cubo sobre 3. Aí aqui eu vou escrever assim, ó, aplicado de 0 a 1. Então, ó, aplicado de 0 a 1 quer dizer que eu estava integrando nesse intervalo de 0 até 1. Então, a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a primitiva em 1, então vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos, eu vou aplicar a primitiva em 0. Lembra que eu só vou substituir o x, né? Então, vai ficar 0 ao cubo sobre 3. Isso é o que o teorema fundamental do cálculo diz. Então, aqui vai dar 0. Quanto é que dá 1 ao cubo sobre 3? Vai dar 1 sobre 3. Acabou. Então, por isso que eu digo, quando você sabe o teorema fundamental do cálculo, você consegue resolver integrais, dependendo da integral, né, de cabeça. Mas, no fundo, você está aplicando o teorema fundamental do cálculo. Então, não esqueça disso, porque, às vezes o aluno, às vezes até um outro aluno, né, que já passou pelo cálculo, fala assim, vou te ensinar aqui integral. Integral é assim, ó, aí ensina a primitiva para ele, né? Mas ele não sabe que, na verdade, a primitiva não é integral. Calcular a primitiva não é calcular a integral. Né? Só é calcular a integral usando a primitiva por causa do teorema fundamental do cálculo. Então, o aluno, às vezes, se ele olhar a integral nessa ótica, ele vai pensar que integral é primitiva. E não vai entender a soma de Riemann, não vai entender aquele limite. E, pior, ele não vai valorizar o teorema fundamental do cálculo. Porque foi graças ao teorema fundamental do cálculo que você consegue calcular integrais hoje de forma muito mais fácil, né, do que antes pelo aquele limite lá. Então, por isso que eu digo, veja bem, valorize o teorema fundamental. Fala, Ramon, tu quer perguntar uma coisa? Tá, Ramon, pode perguntar aqui, que essa pergunta é importante. Inclusive, eu deveria falar, só que eu esqueci. Pode, por favor. Vai lá, Ramon. Diz teu nome, teu curso. Que realmente eu deveria ter falado, eu esqueci, ainda bem que tu me perguntou agora. Vai, Ramon. Diga teu nome, teu curso e a pergunta. Meu nome é Ramon, eu sou de Engenharia da Computação. Só ajeita aí o microfone, Ramon. Eu gostaria de... Ajeita aqui, pronto. Tá, obrigado. Vai, eu gostaria de saber o que acontece com... Espera que eu acho que tá desligado. Né? Tenta, deixa eu ver aqui. Tá, pode falar, Ramon, tá saindo. Eu gostaria de saber o que acontece com o C da primitiva. Muito bem, Ramon. Essa pergunta foi excelente, né? Eu fingi aqui como se não soubesse a pergunta. Né?
Então, ó, a pergunta do Ramon. Pô, o que acontece com C? Porque na primitiva você calculava um C. Aparecia um C lá, que era justamente chamado de quê? Constante de integração. Só que nesse caso aqui, o C, ele não aparece. Por que o C não aparece? Porque nós estamos com uma integral definida. Perceba o que é uma integral definida. É simplesmente quando o seu intervalo de integração é definido. Então, ó, eu estou integrando x ao quadrado exatamente entre 0 e 1. Então, perceba que aqui eu não quero saber qual é a primitiva geral da minha função. Não. O que eu quero saber aqui, na verdade, é quanto é a área, digamos assim, que está abaixo dessa curva. Então, isso aqui tem que te dar um número. Isso aqui no final vai te dar um número. Aquela constante de integração não faz mais sentido aqui, porque aquela constante é quando você tinha uma função geral, né? Então, ela não aparece porque o teu intervalo está definido. Então, quando você define o intervalo, você vai ter exatamente o número aqui. Não vai aparecer uma constante C, porque aqui eu estaria dizendo que como se a minha área fosse qualquer área. Mas uma constante não é. Não. Essa constante aqui, ela não aparece. E ela não aparece por causa do teorema fundamental do cálculo, que ele diz que é só a primitiva aplicada em B menos a primitiva aplicada em A, sem a nossa constante de integração. É claro que, assim, se você quiser também olhar por essa ótica, o que é a primitiva aplicada em B? Poderia olhar assim também, seria B ao cubo sobre 3 mais a constante de integração, né? E o que seria a primitiva aplicada em A? Seria menos A ao cubo sobre 3, aí só que aqui ia ficar menos a primitiva, ou menos a constante de integração. Aí no final você ia cortar de qualquer forma. Mas, enfim, pode olhar assim, mas também você pode entender que quando é uma integral definida, você não precisa da constante de integração, porque a sua função, você não quer encontrar uma função geral. Você quer encontrar o número real que vai te dizer o valor dessa integral aqui. Entendeu, Ramon? Okay. Tá, muito obrigado, Ramon. Palmas para ele, por favor. Tá, então, olha só. Ainda bem que o Ramon fez essa pergunta, porque eu tinha que falar para vocês o que era uma integral definida. Agora você já sabe. Integral definida é quando você tem um intervalo de integração definido. Mas eu também poderia dizer, eu posso definir agora o que é uma integral indefinida. Integral indefinida é uma integral onde meu intervalo de integração não é definido. Então, por exemplo, poderia dizer assim, ó, calcule essa integral indefinida aqui, ó, x ao quadrado. Sabe o que significa integral indefinida? É primitiva. Então, eu estou pedindo assim, olha, calcula a primitiva para mim, disso daqui. Aí, agora sim, qual é a primitiva disso daqui? Vai ser x ao cubo sobre 3 mais c. Então, se eu estou com uma integral indefinida, ela nada mais é do que a primitiva da minha função. Então, agora sim, se eu quero uma integral indefinida, eu quero primitiva. E se eu quero primitiva geral, eu quero uma outra função. Então, quando a integral é indefinida, você vai ter uma nova função e uma função geral aqui. Quando a integral é definida, isso aqui vai te dar um número, que aqui para a gente hoje é a minha área, mas nem sempre vai ser a minha área. Tá? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Deu? Então, hoje a gente aprendeu o que é a integral de Riemann, o que é o teorema fundamental do cálculo. Então, eu posso dizer agora o que é a integral definida e o que é a integral indefinida. Então, na aula de hoje, vocês já estão saindo aqui com uma boa base dessa parte de integral. Tá? E aí, daqui em diante, já dá para você calcular muitas e muitas integrais. Ok? Gente, mas eu olhei aqui, a gente já tem 8 minutos, né? Então, vamos resolver mais uma. Vocês acharam que ia se livrar, né? Eu pensei que já estava no final também. Olha só, usando o teorema fundamental do cálculo, vamos calcular mais as integrais aí. Integral de x que vai de A até B. Vamos aproveitar o tempo, porque o tempo aqui é precioso, né? A gente tem que... Quanto mais a gente fizer em sala, melhor. Vamos lá. Olha só, ele quer que a gente calcule a integral de x, integral de A até B de x. Aí você pode falar assim, mas eu não sei quem é A, quem é B. Não tem problema, A e B são constantes. Então, como é que você calcula isso daqui? Usando o teorema fundamental do cálculo. Ó. A gente está usando o teorema fundamental. Eu posso usar o teorema fundamental? Posso, porque x é uma função contínua em todo o seu domínio, em todos os reais.
Como é que você usa o teorema fundamental do cálculo? Eu quero calcular essa integral, eu vou calcular a primitiva dela. Qual é a primitiva de x? Qual é a primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. Então, eu posso escrever assim, x ao quadrado sobre 2, só que eu vou aplicar de A até B. Aí você coloca essa barra vertical, quer dizer que você ainda vai aplicar na sua função. Então, isso aqui vai ser igual, você substitui x por b, isso aqui vai ficar b ao quadrado sobre 2, menos, agora você vai substituir x por a, vai ficar a ao quadrado sobre 2. Aí pronto, terminou aqui, porque eu não te disse quem é b nem quem é a. Aí se você quiser, você poderia colocar 1 sobre 2 em evidência, ia ficar b ao quadrado, menos, aí se você quiser, coloca b menos a, mais b mais, vezes b mais a, não tem problema. Mas isso daqui já é a resposta final. Outra, mais uma. Olha essa daí. Tá, prometo que dessa a gente encerra de vez, tá? Então, ó, integral de 0 até 3 de x mais 3. Então, vamos ver aqui. Integral de 0 até 3 de x mais 3. Essa daqui é bem interessante. Esse aqui era um exemplo, esse aqui já é outro exemplo. Gente, primeira coisa que eu posso fazer aqui, ó, a gente viu hoje que quando você tem uma integral de uma soma, vai ficar a integral dessa mais a integral dessa. Então, vai ficar integral de 0 até 3 de x mais integral de 0 até 3 de 3. Isso aqui vai dar, qual é a primitiva de x? X quadrado sobre 2. Vai ficar x quadrado sobre 2 aplicado de 0 até 3. Mais, qual é a primitiva de 3? 3x. Então, por isso que eu falei, gente, primitivas vocês vão usar até na terceira avaliação. Então, quem esqueceu alguma coisa, tente revisar essa parte primitiva. Então, a primitiva de 3 é 3x. Agora, eu vou aplicar de 0 até 3. Então, vamos lá, quanto é que vai dar isso daqui? Então, eu vou aplicar aqui, ó. Vou substituir x por 3. Então, vai ficar 9 ao quadrado sobre 2. Menos, eu substituir x por 0. Vai ficar 0 ao quadrado sobre 2. Opa, aqui eu já coloquei o resultado, desculpa. 3 ao quadrado sobre 2. Menos 0 ao quadrado sobre 2. Mas, agora aqui, ó, eu vou aplicar x em 3. Então, vai ficar 3 vezes 3. Menos 3 vezes, vou aplicar x em 0. Então, ó, aqui vai zerar. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 9 sobre 2 mais 9. Então, isso aqui vai dar 9 sobre 2 mais 9. Aí, aqui você tira o MC, que é 2. Aqui vai ficar 18, 18 mais 9, 27. Aqui eu não preciso colocar a unidade de área, porque nem sempre calcular a integral é calcular uma área, tá, gente? Então, como ele não falou que é uma área isso daqui, então o resultado é só isso daqui mesmo. É 27 sobre 2. Deu para entender? Então, para casa, o que vocês vão fazer? Vão pegar as notas de aula, que é da próxima aula, né, de teoria fundamental do cálculo, e vão resolver todos os exercícios que tem lá. Aí, fazendo isso, você já fica cada vez mais preparado para a sua prova, sua terceira avaliação. Eu vou começar a corrigir as provas, qualquer coisa na quarta-feira eu atualizo vocês, se alguém fechou, se alguém não fechou e tudo mais. Tá? Obrigado pela participação, até quarta-feira.